Se você clicou nesse vídeo é porque não foi dessa vez. Você tentou, você se esforçou, se dedicou, estudou muito, mas infelizmente ainda faltarão alguns pontos, não é mesmo? Eu sei como é essa dor, porque eu já passei por isso. Nesse momento você se encontra desanimado, triste, decepcionado por não ter conseguido dar um passo à frente na caminhada da tão sonhada aprovação, na caminhada da tão sonhada vermelhinha. Mas eu tô aqui para te dizer que eu sou a prova viva de que ainda há esperança, porque eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu reprovei na primeira tentativa do exame da OAB, mas eu arrumei alguns detalhes, mudei alguns pontos na minha estratégia e ao final consegui a tão sonhada aprovação. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo que eu fiz para conseguir a aprovação no exame da OAB. Então, desde já, clique no gostei, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Pois bem, primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Porque a OAB, ela tira isso de você. Você se cobra, você tenta e quando a aprovação não vem, você não se perdoa. Então são duas coisas que você precisa fazer nesse primeiro momento. Primeiro, entender que o resultado depende de você. Entender que é você o responsável pelo seu sucesso e seu fracasso. Então não adianta dar culpa no tempo, na rotina, no professor, no livro que é ruim, no horário que tem para estudar. Você tem que fazer o que deve ser feito para alcançar, sim, a sua aprovação. Essa é a primeira coisa. E logo em seguida, ou até mesmo em conjunto, se perdoar por reprovar. Por quê? Porque perder também faz parte do jogo. O que você não pode é perder por falta de estudo, por falta de dedicação. Agora, fazer todo o possível, fazer o que deve ser feito e reprovar ainda assim, aí você precisa se perdoar e dar a volta por cima. Porque provavelmente, em algum ponto desse processo você errou. E é por esse motivo que a aprovação não veio. De acordo com algumas estatísticas, a maioria das pessoas vão bem em 3 matérias. Pode ter certeza. Se você reprovou na OAB, conhece alguém que reprovou na OAB, ela pode não ter conseguido os pontos necessários, mas ela foi bem em 3 matérias. Geralmente são matérias às quais você tem uma certa afinidade desde o começo do curso. Se você sabe que mesmo as pessoas que vão mal na prova, e aqui eu já trago outra informação, geralmente as pessoas que elas vão mal na prova da OAB, elas nunca ficam por muitos pontos. É sempre menos de 5. É 35 pontos, 37, 38. É mais ou menos nessa média. Então nós temos 2 informações muito importantes aqui. Primeiro, geralmente vai bem em 3 matérias. Segundo, a maioria das pessoas, elas precisam de pouco para passar. Isso mais uma vez mostra que houve algum tipo de erro na preparação ou algum tipo de erro na execução da prova. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa estudar as matérias de forma geral. Esse papo de que, estuda só as matérias com que você tem afinidade, que isso é o suficiente. Não, isso não vai funcionar. Estude de forma geral e aí vem o pulo do gato. E dê ênfase a 5 matérias. Como é que eu vou fazer isso, Guilherme? Eu vou dar um exemplo de como eu fazia. Eu dividia meus estudos em 2 partes. As matérias às quais eu vou dar mais atenção, você vai dividir as 5 matérias, uma para cada dia da semana. Só que você não vai estudar somente essas 5 matérias. Você vai pegar o horário disponível que você tem para estar estudando. Vamos supor, eu tinha 6 horas disponíveis. Então o que eu fazia? Eu dividia 3 horas para as matérias que eu escolhi e 1h30 para cada outra matéria. Ou seja, segunda-feira eu estudava ética, que é uma matéria que eu coloquei como prioridade, e depois estudava Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente. Na terça, eu estudava Código de Processo Penal, ou melhor, Código Penal, e depois estudava Direito Civil e Processual Civil. Dessa forma, você estuda todas as matérias, dando ênfase às matérias que você entendeu ser as mais importantes. E aí vai mais uma dica. Quando for escolher essas 5 matérias, escolham matérias relevantes para a prova. Não vai escolher entre as 5 matérias de Código de Defesa do Consumidor e ECA. Cara, são 2 questões de cada, isso não vai fazer nem cócega na tua prova. Eu, por exemplo, foquei em ética, sempre ética, tá? Porque ética é a matéria que mais tem questão na tua prova. Constitucional, penal, processo penal e processo do trabalho. Foram as matérias que eu escolhi para que eu consiga aí alavancar minha pontuação. Outro ponto que você precisa prestar atenção. Isso aqui muita gente esquece de fazer ou faz de forma errada. Revisões periódicas. É ali
que você vai lembrar, é ali que você vai decorar, é ali que você vai entender todas as matérias que você estudou. Como é que eu fazia? Eu estudava a semana inteira e aos sábados eu revisava tudo o que eu tinha anotado naquela semana e respondia questões sobre elas. Outro ponto muito importante que você deve ter cansado de ouvir: responda questões todos os dias. Não precise fazer uma prova por dia, né? 80 questões por dia. Eu, por exemplo, quando eu terminava de estudar, né, eu pegava os assuntos e fazia 10 questões por assunto. Mais que isso não tinha necessidade. Por quê? Porque você vai fazer simulados depois. Isso é outra dica. Façam simulados. Simulado é a coisa mais importante na sua preparação, porque é ali que você vai saber como você vai lidar com o tempo, como você vai lidar com todas as questões que possam aparecer na sua prova. E aí eu digo mais: use esse período, esse simulado, use esse tempo que você vai dedicar aos simulados para fazer a prova no mesmo horário, nos mesmos ditames da prova oficial. Eu, por exemplo, fazia simulados domingos. Todo domingo eu fazia um simulado. Começava 1h da tarde até às 6h e eu cronometrava o tempo que eu podia ir no banheiro, que eu podia tomar água, que eu podia parar para comer, tudo. Treine a sua prova, ensaie a sua prova, para você não ter surpresa no dia da prova. Outra dica que eu quero passar para você é uma dica extremamente importante, é uma dica que vai te ajudar muito em algumas questões, é uma dica que pode te ajudar aí a fazer 2 ou 3 pontos na prova. Eu vou te ensinar agora a chutar de forma estratégica. O que eu vou te dizer agora, eu mesmo utilizei na minha prova, isso me acresceu 2 pontos. Se você pegar todas as outras provas da OAB, e aí esse macete eu descobri fazendo isso, pegar todas as provas da OAB que já passaram, pegar o gabarito delas e somar quantas letras A, B, C e D se dão ao final da prova, você vai entender que a OAB é extremamente sistemática. Por quê? Porque cada alternativa ela vai ser repetir por 20 vezes. Então, o que eu te indico quando você tiver em dúvida? Mas eu digo uma dúvida assim, daquela matéria que você não conhece nada, porque você não vai conseguir saber de tudo, mesmo estudando muito. Aquela matéria que você não sabe de nada e está em dúvida entre duas. Você vai anotar no teu rascunho, nunca no gabarito, pelo amor de Deus. Vai anotar no seu rascunho e ao final da prova você vai fazer a conta de quantas letras A, B, C e D você respondeu. Por exemplo, fiquei na dúvida entre B e C. E eu vi que na minha prova eu respondi 25B e 10C. Eu vou chutar a letra C. Porque existe uma probabilidade ali. Eu não estou falando que essa dica vai te fazer ser aprovado, mas essa dica aqui pode te ajudar a 2 a 3 pontinhos, que esses 2, 3 pontinhos podem ser a sua aprovação. E por fim, uma dica extremamente importante, sem a qual tudo isso que eu te ensinei não vai valer de nada. Você precisa aprender a se controlar. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu fiquei extremamente ansioso. Eu tenho certeza que isso foi um dos fatores que me levaram à reprovação. Então, prepare seu emocional. Concentre-se antes da prova. Chega mais cedo, não fala com ninguém, fica na tua quietinho. Não pensa na prova, não fala sobre a prova. Eu digo mais, no dia anterior à prova, não estude. Não estude, vá tranquilo, vá relaxado. Você já viu algum maratonista correr uma maratona antes de competir? Por que você vai estudar, vai se matar, vai se cansar um dia antes da prova? Você tem que estar pronto antes da prova. Então um dia não vai fazer diferença na sua vida não. Então relaxe antes da prova, descanse antes da prova. E se for fazer algum tipo de revisão, faça no máximo até meio-dia. Tire a tarde e a noite para relaxar, para pensar em outras coisas. E com essas dicas eu espero ter te ajudado. Desejo a você uma ótima prova. Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Eu espero que você venha aqui depois de realizar a prova e deixe aqui nos comentários se alguma dessas dicas aí te ajudou.